Meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor. Como você está? Tudo bem? Espero que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em sua vida e que essa graça te alcance, te dando paz, tranquilidade. Paz que precisamos nesses nossos tempos em que vivemos. Um tempo em que nós falaremos nessa lição de hoje. O tempo do relativismo, o tempo em que se prega ou se fala, infelizmente também nas igrejas, sobre que não existe uma verdade absoluta, de que Deus não é tão poderoso, de que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Uma realidade que nós vivemos e um presente que nós vivemos carregado daquilo que nós chamamos na revista de um relativismo que se estende para a seara do Senhor. Relativismo que é epistemológico, ou seja, do conhecimento, da filosofia, e que se estende a práticas dentro da igreja. Vamos aprender nessa lição de hoje que essa prática relativista ela é bastante problemática porque ela em si mesma quer pôr em xeque a verdade absoluta da palavra do Senhor, a verdade inerrante da Sagrada Escritura. Devemos ter muito cuidado, porque a princípio, relativismo pode ser construído, moldado como algo que seja interessante, como algo que parece que é legal, que é inclusivo, mas tomemos cuidado, porque na sua essência produz a ideia de não existência de absolutos, a ideia de que não existe uma verdade e que o conhecimento é situacional e depende muito do contexto. Quando você lê a Bíblia, e aqui eu quero frisar um ponto importante, que é o seguinte: nós como assembleianos temos uma hermenêutica, que é a hermenêutica baseada na perspectiva histórico-gramatical. Mas, professor, o que é essa perspectiva histórico-gramatical? Está falando grego? Calma lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Perspectiva histórico-gramatical é que nós lemos a Bíblia em um contexto histórico, mas lemos a Bíblia tentando e compreendendo o texto, né? Quando o texto foi escrito, em que momento ele foi escrito. Portanto, nós não ficamos conjecturando coisas, pensando sobre aquilo que não está. A perspectiva hermenêutica da Assembleia de Deus ela é histórica, nós entendemos que o texto é uma produção histórica, mas ela é um texto também que tem uma gramática própria, uma gramática que deve ser entendida no contexto do criador do texto, o que ele queria dizer com aquilo, não inventando questões que ele queria dizer, mas compreendendo o que ele queria dizer, aplicando aí sim para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tá certo? Então, tome cuidado, perceba bem isso daí, tome cuidado com o jeito como você lê o texto, porque uma das perspectivas do relativismo cultural, do relativismo na igreja, é dizer que pela subjetividade você lê de qualquer forma, e a Bíblia não é lida de qualquer forma. A Bíblia tem método, tem uma exegese, tem uma hermenêutica, tem uma forma de compreensão. Se você ainda tiver um pouco com dúvidas sobre isso, nós podemos falar um pouco mais sobre esse assunto. Se procure o seu pastor, o seu líder na sua igreja, na sua congregação, para ele falar um pouco mais sobre exegese e sobre hermenêutica, tá certo? Falaremos mais na sequência. A lição, portanto, é a lição 13, a última lição do trimestre, e fala sobre os perigos da relativização na Igreja de Cristo. O nosso texto base, a Bíblia diz, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Quem não tem a lição, acompanha na Sagrada Escritura, acompanha na palavra. 1 Coríntios, né? Essa primeira carta aqui escrita aos Coríntios, onde você vai ter a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que fala sobre o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Me são lícitas, mas não deixarei dominar. Ou seja, as coisas estão aí, mas você tem que usufruir de todas elas? Não. Nós trabalhamos a partir da perspectiva de Cristo, olhando para o exemplo de Cristo, não relativizando, mas compreendendo a verdade que está na Sagrada Escritura. Para meditar, o relativismo é uma teoria perigosa para a igreja, pois é contrária à cosmovisão cristã. É preciso que a Igreja de Cristo se posicione à luz da Bíblia para não se deixar cair por esse movimento que desvirtua a verdade da cruz.
E a fundamentação bíblica encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Portanto, irmãos, falaremos sobre este assunto. Teremos aqui alguns tópicos de forma pedagógica, em que apresentaremos o que é o relativismo, a ditadura do relativismo e o relativismo na crença, chegando até a conclusão. A introdução nos fala o seguinte: o relativismo é uma teoria coerente com a cosmovisão cristã? Seria o relativismo algo teórico, uma construção teórica de pensamento que é coerente ao que o cristão deve seguir? Seria o relativismo coerente aos textos escritos na Sagrada Escritura? Seria o relativismo coerente com a verdade que está na palavra do Senhor? E nós dissemos que nós vamos falar que não, não é, porque o relativismo defende a subjetividade, defende que existem verdades, defende que existe uma interpretação própria de cada um. Como está aqui no texto, uma rápida consideração das verdades bíblicas é suficiente para revelar que o relativismo não se sustenta diante de alguns elementos fundamentais da fé cristã. Ele defende, por exemplo, o relativismo defende, por exemplo, que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, nada é perene, tudo é circunstancial, dependendo da lógica do sujeito. Ora, essa é uma lógica bastante complicada, porque diz que nada é verdade absoluta, que não existe uma verdade absoluta, nada é perene, tudo é passageiro. Quando nós acreditamos que a palavra de Deus é nosso guia de fé e que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra, ela, portanto, é a nossa verdade. Por isso não bate, veja bem, não bate o pensamento relativista com o pensamento, com aquilo que está na Bíblia. Aquilo que está na Bíblia é a verdade e seguimos essa verdade. Dentro do bojo da fé cristã, ou da fé em Cristo, isso é uma blasfêmia, né? Pois se tudo é relativo, o próprio Cristo é. Esse tipo de percepção denota uma ideia de um Deus fraco, que não compreende o que acontece e está sujeito às vontades e filosofias do homem, quando são as nossas vontades e nossas filosofias que estão sujeitas a Deus. E aqui é interessante perceber que pensar em relativismo no século XXI dentro da igreja não é uma novidade. Nós vamos ver na lição, mas daqui a pouquinho, que nós temos pelo menos duas formas teológicas que percebemos o relativismo nessas formas. A teologia liberal, que vem aí do final do século XVIII, graças ao século XIX até o século XX, e o teísmo aberto. São duas formas teológicas que relativizam o poder de Deus, que relativizam, melhor dizendo, a palavra do Senhor. Então vale ressaltar esse ponto. O cristão deve defender sua fé das investidas do inimigo, proclamando que Cristo é vivo, que Cristo ele é a verdade, e que foi morto e ressuscitou e está à destra do Pai. E essa é a verdade absoluta. A lição vai tratar também sobre o conceito do que é relativismo. É uma palavra portuguesa que vem do latim, que é relativo de alguma coisa. E aí também traz um conceito de Champlin, 2013, página 636, que fala o seguinte: o relativismo é a teoria que diz que a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética, difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Olha só que danoso isso daqui, que problemático isso aqui, quando você tem a Escritura como sua base de fé. O relativista vai falar que a base para o que eu penso, para o meu juízo, para a minha cultura e meu conhecimento, difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Então eu posso ser uma coisa aqui, posso ser uma coisa ali, posso ser uma coisa em qualquer lugar, posso pensar X, Y, dependendo da situação. Ora, isso não é papel para o cristão. O cristão tem que permanecer com a sua identidade. O cristão tem que permanecer com a identidade que ele foi construída por Cristo, que pela graça o alcançou, que é uma identidade da verdade da palavra do Senhor, e não ficar tateando, pensando, construindo formas e mecanismos situacionais de situações para se portar. Se você é cristão na igreja, você é cristão no mundo. Se você é cristão na EBD, você é cristão na faculdade. Você é aquilo que a identidade que advém da graça, do sacrifício da cruz de Cristo lhe dá. Está certo? Portanto, há um problema sério aqui. Dá a entender um estado mental e uma maneira de pensar que repele reivindicações absolutas. E aqui é um conceito trazido por Champlin, mas para chegar a ele, você tem o relativismo epistemológico,
que é o relativismo do conhecimento, que é mais ou menos isso aqui. Os defensores dessa posição postulam que não existe verdade absoluta, é hipotética e se relaciona sempre a outras supostas verdades. Nunca é fixa, mas sempre em estado de fluidez, modificando de sociedade em sociedade, de tempo em tempo. Portanto, a verdade lá modifica-se de sociedade, de tempo histórico. Ela não é fixa, ela é fluida. Isso se chama relativismo epistemológico, onde o saber vai modificando de acordo com a situação. Se nós acreditamos na palavra do Senhor, acreditamos que ela é a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Acreditamos que esta palavra que está aqui na minha mão, ela é a verdade de Gênesis, capítulo 1 até o último capítulo no livro de Apocalipse. E que aqui existe uma promessa, e que aqui existe uma verdade, e que aqui nós percebemos Cristo na palavra, na Sagrada Escritura, aquele que nos livra de todo mal, que perdoa nossos pecados e que nos lavou com o seu sangue. Portanto, tomemos cuidado com o relativismo. Tá certo? Na sequência, o texto vai falar sobre alguns assuntos também, continuando da questão do relativismo. Quando caminhamos para a ciência, essa posição relativista é vivenciada e praticada por muitos cientistas que abraçam essa proposição de forma total. Tá certo? Então, quando você vai para a ciência, você vai... Peraí, mas o relativismo está lá. Mas aí eu pergunto para você, se existem leis, se existem formas de compreender a sociedade, a natureza, essas leis são relativas? A lei da gravidade é relativa? A lei, quando você vai pegar as leis de Newton, elas são relativas? Né? A ocupação dos corpos no espaço, as leis da física são relativas? Ora, se elas fossem relativas, o universo seria toda uma bagunça. Né? Seria todo constantemente fluido. E o universo tem uma lei própria que o rege. E essa lei, a gente pode pensar aqui no criacionismo, tem algumas vertentes no cristianismo que falam sobre design inteligente, né? Um ser inteligente que desenhou esse universo, mas nós entendemos que existe uma lei que rege tudo, e a ciência é parte dela. A ditadura do relativismo, o que significa isso? Significa que se você não pensar de acordo com uma sociedade que é fluida, que constrói um pensamento que não é fixo, você está fora, você está caminhando de forma contrária. E é por isso que nós pensamos como a igreja, que a igreja nesse sentido é uma contracultura ao que está aí. O que é uma contracultura? Uma contracultura é aquilo que vai contra questões, a um punhado de coisas culturais colocadas e que não nos dizem respeito e que nós questionamos essas coisas, pois não pertencem à verdade das Sagradas Escrituras. Portanto, a igreja trabalha no sentido de contracultura, no sentido de contra essas coisas que estão aí. Né? Essa fluidez, essa questão do relativismo total, tudo pode, tudo é permitido, não existem leis, a lei ela é baseada na subjetividade do indivíduo e não naquilo que está nas Sagradas Escrituras. Nós somos, portanto, contrários a isso. Existe uma lei, existe uma ordem que deve ser seguida. E aí, na crença, para terminar a nossa aula de hoje, meu prezado irmão, minha prezada irmã, aluno da Sala dos Novos Convertidos, na crença, nós temos o problema do relativismo na igreja, que tem duas características desse problema, a teologia liberal e o teísmo aberto. A teologia liberal, ou liberalismo teológico, é um movimento teológico cuja produção se deu ali final do século XVIII, até o século XX, que relativiza a autoridade da Bíblia. O liberalismo teológico estabelece uma mescla da doutrina bíblica com a filosofia e a ciência da religião. Questiona a inerrância, questiona a verdade absoluta da palavra do Senhor. Então veja que se o mundo hoje questiona a Bíblia, não é porque foi uma invenção do mundo do século XXI. Existe toda uma construção, e infelizmente dentro da própria igreja, de questionamento. É a teologia liberal. Outro ponto, que é, portanto, filho da teologia liberal, é o teísmo aberto. O teísmo aberto já é uma teologia do final do século XX, que vai falar que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Seus defensores apresentam outra definição, onde afirmam pretender uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus. O teísmo aberto, meu amigo, seria mais ou menos assim. Teve lá um tsunami que aconteceu na Ásia, correto? Muitas pessoas morreram. Para os
pastores, para os teólogos do teísmo aberto, Jesus não sabia, Deus não sabia que isso ia acontecer. E ficou espantado, e chorou e se espantou. Ora, isso é pregar contra a onisciência, a onipresença, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Ora, nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Deus está no início, no meio e no fim. Deus está no tempo, porque Ele é. Ele não era e não vai ser, Ele é. Ele sabe todas as coisas. Porém, não é porque Deus sabe todas as coisas que Ele não vai sentir. Porque quando a criação geme, Ele não vai sentir e não vai chorar, não vai se compadecer dos seus, não vai se compadecer da sua criação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se compadecer da criação não tem nada a ver com não saber o que vai acontecer. Mas os teístas abertos defendem essa ideia de que Deus não sabe o que vai acontecer e por isso se espanta ou chora no sentido de surpresa. Nosso Deus, Ele chora, Ele sente porque Ele sente pela criação, por aquilo que Ele criou, porque Ele quer que todos sejam salvos, porque Ele quer que todos sejam alcançados pela graça. Tá certo? Essa é a nossa lição, a última lição do trimestre, e eu quero terminar deixando essa palavra de esperança. Todos somos alcançados pela graça, todos, Deus quer salvar a todos, Deus quer que todos estejam com Ele, Deus quer que todos sejam alcançados pela verdade da cruz, pela verdade da sua palavra. Portanto, meu irmão, que possamos prosseguir na verdade da palavra, na cruz de Cristo, e assim conseguiremos uma vida vitoriosa na presença de Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima.